Bem-vindos à nossa aula de encerramento da disciplina de Química Ambiental. Tem sido um prazer tê-los até agora aqui com a gente. E eu quero dizer que quando precisarem de mim, vocês podem me mandar um e-mail, a gente pode conversar. Não é porque a disciplina acabou que eu deixo de ser professor de vocês e que a gente deixa de conversar sobre essas questões que a gente tem trabalhado até aqui. Qualquer momento que precisar de mim é só me mandar um e-mail e a gente vai conversando. Nessa aula nós falaremos da química ambiental, para que finalmente estudar isso, educação ambiental para quem, os ODS, o que é isso, para que serve isso, e como nós devemos fazer a nossa atividade de professor, já que vocês estão terminando o curso de licenciatura em Química. Bom, a química ambiental, ela abrange uma série de informações, uma série de conhecimentos que estão realmente relacionados a essas reações químicas que acontecem no ambiente e como uma coisa interfere na outra. É extremamente importante que a gente entenda de química ambiental e que a gente passe esse conhecimento para os nossos alunos, construa junto com eles novos conhecimentos, para que a gente não faça bobagem, não pague micos internacionais. Aqui é uma notícia que saiu recentemente no jornal internacional, em que fala de que políticos brasileiros estariam defendendo a ideia de, com aviões, né, borrifar álcool em gel para matar o Covid. Então, nós sabemos que isso não é possível. Vamos pensar do ponto de vista de por que funciona o álcool em gel 70%. O álcool, na concentração de 70%, ele é capaz de matar os micro-organismos. Isso acontece por algumas diferentes formas, né, algumas possíveis interações, mas uma interação muito interessante que o álcool tem é a habilidade de desidratar algum corpo. Ele absorve a água, ele retira a água, e nessa concentração de 70%, a gente lembra que lá em fisicoquímica a gente tem aquele conteúdo de propriedades coligativas, e a gente fala de pressão osmótica. Então a água ela é puxada para dentro do álcool através das membranas dos micro-organismos, e isso leva a um processo de desidratação daquela célula e ela morre. Além disso, o álcool pode interagir com a camada lipídica que forma a membrana dos micro-organismos e essa camada se rompe. Além disso, ela interage com gorduras, com açúcares. Então, o álcool, nessa concentração de 70%, ele pode desenvolver uma série de processos que leva a quebra de uma célula de um micro-organismo. No caso de um vírus, por exemplo, que a gente tem ali um RNA, né, a gente tem uma membrana proteica, então tudo isso pode ser atacado pelo álcool e ele é então destruído, ele morre. Mas nessa concentração de 70%, um álcool mais fraco do que isso pode não ter nenhum efeito. Então imaginem que nós teríamos que, na verdade, para ter álcool 70% na atmosfera, nós teríamos que borrifar álcool puro numa quantidade tal que a concentração dele na atmosfera fosse de 70%. Se o álcool tiver uma concentração de 70% na atmosfera, nós não vamos conseguir respirar, porque nós também precisamos de uma concentração mínima de oxigênio para respirar. E esse álcool ele também será prejudicial para nós sabemos disso, porque você não pode, por exemplo, a pessoa vai tomar uma cerveja, ela faz bem. Se ela vai tomando muita cerveja, chega um ponto em que ela entra num coma alcoólico, porque o álcool também faz mal para as pessoas. Da mesma forma que faz mal, a partir de uma determinada concentração, ele vai fazer mal para as nossas células, como faz mal para os micro-organismos. Então, quando eu passo o álcool em gel na minha mão, eu não estou absorvendo todo esse álcool, ele fica na superfície da minha mão e mata os micro-organismos que estão na minha mão, mas não me mata, porque eu não bebi isso. Se eu tiver isso na atmosfera, né, isso vai ser letal para mim, para as plantas, para os animais, enfim. Então, é impossível. Primeiro, economicamente, não é viável jogar álcool puro na atmosfera até ele chegar na concentração de 70%. Não é possível economicamente. Segundo, isso é extremamente prejudicial para a saúde de todos os organismos vivos nessa região, não apenas para os micro-organismos. Então, assim, visivelmente, esse político que disse isso esqueceu de todas as aulas de química que ele teve no ensino médio. Então, é preciso que a gente tenha o conhecimento deve ser feito, né, a gente deve construir esse conhecimento para que ele tenha um significado, uma importância, uma aplicação. Claro que nem todo o significado é prático. O conhecimento nos basta
para nos fazer felizes também, né? Para nos auxiliar no alcance da felicidade. Então, o ser humano, desde o começo, desde o princípio dos tempos, ele busca o conhecimento. E esse conhecimento nos traz satisfação. Então, quando você lê um poema, quando você vê um bom filme, quando você ouve uma boa música, tudo isso são formas de conhecimento que não tem uma aplicação prática, mas que tem um significado, tem uma importância para as nossas vidas. Então, o conhecimento em si já é importante. E um conhecimento como esse de química ambiental pode realmente salvar a nossa vida em situações de crise como agora. Então ele nos tira desse apuro, né? Quando nós sabemos, quando nós conhecemos as coisas, como nós sabemos o que nós devemos usar e como devemos usar e o que não pode ser usado e como não pode ser usado, né? A falta de conhecimento, a ignorância, ela pode nos fazer nos sentir muito seguros. Nós nos sentimos às vezes seguros porque não conhecemos os perigos que estão ali no escuro, né? Mas nos expõe ao perigo do mesmo jeito. Se eu entro numa caverna escura, eu não sei se ali tem um abismo, eu não sei se ali tem um rio muito, muito profundo, eu não sei de nada disso, eu posso me sentir seguro porque eu não sei dos perigos. Mas eu poderei morrer mesmo ignorando esses perigos imediatos que estão ali. Então, o conhecimento é a lanterna que ilumina essa caverna e nos faz não apenas conhecer os perigos, como também as soluções, né, para enfrentar cada um desses perigos. Então, conhecer a origem do perigo, a causa do perigo, os efeitos desses diferentes compostos que a gente lança no ambiente é exatamente essa lanterna que ilumina a caverna que é o desconhecimento, né? Então, é importante que a gente lembre que cada substância nova que a gente descobre, ou sintetiza, ou modifica, e aplica essa para diferentes objetivos, elas podem ter efeitos não apenas naquilo que a gente pensou, mas também ela afeta os organismos de forma diferente. Então, produtos de cuidado pessoal, por exemplo, perfumes, sabonetes, shampoos, condicionadores, hidratantes, cremes, são feitos para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas quando chega no ambiente, qual é o efeito dessas substâncias? O que acontece, por exemplo, quando você usa um sabonete com micropartículas de plástico que são esfoliantes? Ela serve para esfoliar a sua pele e deixar a sua pele mais macia. Mas essas micropartículas caem no ralo, vão pelo esgoto até o rio e lá vai afetar os organismos vivos que vão se alimentar dessas micropartículas como se elas fossem comida. E isso pode não apenas entupir, né, o aparelho digestivo desses organismos, como causar outros danos pela liberação de substâncias que são tóxicas. Muitas dessas substâncias têm efeito sobre o sistema endócrino, podem afetar as nossas glândulas das mais variadas formas. As medicações também são assim. Se eu tomo um medicamento para minha doença, eu estou precisando desse medicamento, mas o resto do mundo não. Parte do medicamento que eu tomo, ele sai na urina e ele não é tratado no sistema de tratamento de esgoto e acaba chegando nos rios e no mar. E qual é o efeito disso sobre os organismos que não precisam daquilo? Como é que é afetado, né, esses organismos? Os pesticidas que a gente utiliza para aumentar a produtividade na lavoura. O que acontece com os organismos que não são alvo? Os aditivos industriais que a gente utiliza para isolar, por exemplo, transformadores, para melhorar alguns produtos, aumentar a resistência dos plásticos, aumentar a maleabilidade dos plásticos, enfim. O que essas substâncias fazem na natureza? Os próprios retardantes de chama nós colocamos em roupas, roupa de cama, brinquedo de criança. Essas substâncias elas podem passar para o ar e as pessoas podem respirar, principalmente crianças que ainda estão em sistema, né, ainda estão crescendo e desenvolvendo os seus organismos, amadurecendo os seus órgãos, podem ser extremamente afetados por essas substâncias. Antiaderentes, né, como é o caso do Teflon nas panelas, todas essas substâncias e muitas outras que a gente às vezes nem se dá conta afetam a nossa vida. Então é preciso que a gente conheça, que a gente pesquise, que a gente busque esse conhecimento e que esse conhecimento seja então transmitido e construído junto com a comunidade para que nós possamos tomar as nossas melhores decisões. Então, para quem fazer a educação ambiental, né? Para todos nós precisamos realmente construir o conhecimento juntos, transformar a sociedade através desse conhecimento de forma democrática. Então nós precisamos pensar as diferentes atividades de educação ambiental junto com a própria comunidade. Não dá para fazer isso de gabinete, nem de uma forma de cima para baixo. Ela tem que ser democrática, tem que ser feito em conjunto. Nós temos que construir respeitando cada pessoa, porque é preciso
ser sensível, estar sensível e sensibilizar as pessoas para que a educação ambiental aconteça. Também é preciso considerar a história e a cultura de todas essas pessoas que estão envolvidas, aspectos religiosos, aspectos éticos, valores, princípios, porque o conhecimento científico é só uma parte desse processo, mas o convívio, né, o respeito, são coisas que são extremamente importantes no processo da educação ambiental. Lá no Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global está escrito que a educação ambiental não é neutra, mas ideológica, ela é um ato político. Quando a gente fala de política, a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de política, esse convívio na polis, né? Viver na cidade, ser cidadão, compartilhar um espaço público, compartilhar bens públicos, como é o caso do ambiente, que é um bem de uso comum do povo. Então é preciso que nós sejamos seres políticos e politizados para podermos conviver juntos nesse mundo. Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela assinou um tratado, 197 países assinaram um tratado que estabelece objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são então agora apresentados em 17 objetivos que visam exatamente desenvolver a sociedade de forma que a gente possa cuidar dos ecossistemas, porque esses ecossistemas são a fonte de recursos naturais para as nossas atividades. Então, se a gente cuida do ambiente, nós estamos cuidando da sociedade, porque é de lá que vem todos os recursos, quer seja o alimento, quer seja o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, a matéria-prima para os produtos e para os serviços que nós oferecemos nas nossas empresas, enfim. Então, o resultado de cuidar do ambiente é exatamente o desenvolvimento econômico que a gente busca tanto. Se eu busco esse desenvolvimento econômico de forma cega, sem cuidar do ambiente, eu não vou desenvolver realmente a sociedade, porque nós encontraremos, na verdade, um ambiente desequilibrado. Um ambiente saudável e equilibrado é um direito de todos e é o que vai nos dar acesso à vida, à saúde, à paz, à felicidade, à dignidade e uma série de outros direitos que são direitos humanos, né? Direitos inerentes à própria espécie humana. Então é uma obrigação cuidar do ambiente. E como professores, o que é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a nossa atividade? Essa foto mostra uma atividade que nós desenvolvemos com a primeira turma de licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo. Nós realizamos essa atividade na praia e ali nós distribuímos sacolinhas para que os carros colocassem essas sacolas, né, dentro do próprio carro e não atirassem o lixo na rua ou na praia. Então nós fizemos ali uma campanha de conscientização, distribuímos essas sacolinhas, a turma fez as camisetas, conseguiu patrocínio para fazer as sacolinhas, eram sacolas, não eram sacolas de plástico, eram sacolas de tecido, né? Então elas eram duráveis e poderiam ser reaproveitadas, e elas ficavam ali então no câmbio do carro, né? Para ser colocado os resíduos sólidos e não serem atirados. Foi uma atividade muito interessante, onde muitos dos conteúdos que nós trabalhamos na sala de aula acabaram sendo melhor compreendidos quando a gente estava ali no convívio com as pessoas. Então, o professor deve sempre se perguntar como eu devo fazer a minha aula, como é que deve ser essa aula. A aula só acontece se tiver quadro e giz, ou acontece uma aula na praia, acontece uma aula no parque, na praça, no museu, enfim, né, como é que nós podemos realizar a aula de tal forma que esse conteúdo seja trabalhado e construído de forma realmente significativa. Não existe um método único, não existe um método perfeito. Um método pode funcionar muito bem para um aluno, mas não atingir um outro aluno. Então a gente precisa pensar de forma a utilizar todos os recursos e métodos que a gente tiver disponível, porque cada estudante é um universo em si mesmo, né? Cada um de nós tem uma série de questões dentro de nós mesmos que nos faz especial e nos faz diferente. Então é preciso que esses métodos nos alcancem, então eles precisam ser diferentes e precisam estar conectados com o objetivo da aula ou daquela atividade. Se eu tenho um determinado objetivo, quais são os métodos que melhor eu posso utilizar para desenvolver aquele objetivo? Outra coisa importante é a avaliação. Quanto mais participativo é o processo de avaliação, quanto mais continuado ele é, melhor ele será. Eu sempre me questiono muito a respeito dos métodos de avaliação, porque pensa,
que um aluno chega na minha sala de aula, se eu fizer uma avaliação diagnóstica, por exemplo, eu tenho um aluno muito bom que ele tira 9, ele já veio com uma boa carga de conteúdo, e aí eu aplico uma prova e a nota dele é 9. Um outro aluno chegou sem conhecimento nenhum e tirou 0. E aí, ao longo do ano, quando eu vou trabalhando esses conteúdos, aquele aluno que tirou uma nota menor no começo, né, ele vai se aplicando, ele vai estudando, ele vai conhecendo, e digamos que lá na última avaliação ele tirou 6, né, a média dele é 6. Então, o que acontece? Ao longo desse ano, esse aluno foi crescendo, então no primeiro bimestre ele tirou um 2, no segundo bimestre ele tirou um 3, e assim foi indo até que no final, quando eu somei e tirei a média, ele ficou com 6, ele não passou, esse aluno foi reprovado. E aquele aluno que tinha tirado 9 no começo do ano, no final a média dele é 9, ele passa, mas ele não aprendeu absolutamente nada, ele saiu com aquilo que ele já tinha, enquanto que aquele outro saiu de 0 para 6, mas foi reprovado. E isso é uma média, né? Nós tiramos uma média. Na verdade, eu não tenho como ter certeza se a última nota dele não foi 10. Então, talvez ele tenha realmente desenvolvido todas as competências, ele tenha realmente aprendido ao longo desse processo e ficou reprovado. Então, essas questões são coisas que eu penso muito sobre como fazer a avaliação. E outra coisa é a autoavaliação, o aluno ser capaz de se autoavaliar, de entender ao longo do processo, não no final, mas ao longo do processo, ele entender como é que ele está caminhando, onde é que ele está chegando, como é que ele está se desenvolvendo, o que falta para ele, porque se eu sei o que falta para mim, eu posso trabalhar no sentido de melhorar o meu desempenho, o meu aprendizado, o meu crescimento. Então, todas essas questões são questões que o professor deve pensar quando ele vai planejar a sua atividade. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção é que agora, em 2021, iniciou-se a década do oceano. Ela vai até 2030. Então, é uma década dedicada a nós conhecermos melhor o oceano. É dito por aí que nós conhecemos mais da Lua do que do oceano. Existem muitos segredos ainda que o homem não conhece, o ser humano não conhece dentro do mar. Então é realmente uma busca por conhecimento, por informação, por capacitação. Nós sabemos que o nosso alimento vem dali, né? Então saúde, uma série de palavras estão envolvidas na questão do oceano. E aí também o nosso convite a vocês que serão novos professores que busquem conhecer mais do oceano e trazer esse conteúdo do oceano para os nossos estudantes. Ah, mas professor, eu dou aula no interior, eu não dou aula no litoral. Mas aquilo que você faz lá no interior chega no oceano. Quando você pega uma sacolinha no mercado e joga ela no chão, o vento leva ela até o rio e o rio leva ela até o mar, e lá no mar uma tartaruga, por exemplo, vai comer essa sacola pensando que é uma água viva e vai morrer engasgada. Então todos nós estamos conectados com o oceano e dependemos dele. A chuva que cai lá no interior, ela foi formada provavelmente em cima do oceano. A água do oceano evaporou, formou nuvens, o vento leva essa nuvem para dentro do continente, essa nuvem se choca com a cadeia de montanhas e chove lá no interior. Então a chuva que você recebe aí, ela vem do oceano. E o lixo que o oceano recebe vem de você. Então é preciso que a gente discuta essas questões mesmo com as pessoas que não moram na praia, mesmo com as pessoas que moram bastante longe do oceano, porque a sua vida é impactada pelo oceano e você impacta o oceano também. Bom, as coisas não acabam, né? Não existe um fim. Nós estamos apenas começando essa caminhada e, de novo, eu me ponho à disposição para que, se vocês precisarem de mim, a gente converse. E, além de encarar os estudos o resto da vida, porque quem decidiu ser professor nunca vai parar de estudar, o nosso convite para que vocês façam a diferença. Bons estudos novamente, seja um bom professor e questione sempre as suas práticas.